Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Eu aceitei uma sugestão que eu verifiquei num dos comentários lá no nosso blog, de que os vídeos estavam muito longos e isso atrapalharia um pouco a assistir, no fato, voltar no que for preciso para o melhor entendimento. Então, nós vamos fazer agora algumas questões bem pontuais mesmo. Nós vamos continuar o conteúdo, como eu disse para vocês, os desdobramentos da Revolução Francesa, que são também os desdobramentos do Iluminismo, como nós já temos estudado até aqui. Não é verdade? Então, nós vamos verificar como que isso teve uma repercussão aqui no Brasil, ok? Então, o nosso objetivo dessa aula de hoje é verificar essas influências, essas repercussões do evento Revolução Francesa, que foi também, então, repercussão das ideias iluministas, que foram difundidas a partir da modernidade, né, principalmente do século XVII, século XVIII, e esses desdobramentos vão aparecendo ao longo de todo o mundo, daí para cá. Ok? Então, aqui no Brasil nós tivemos várias revoltas, então não tem todos os estados, vários estados tiveram, se apresentaram revoltas aqui no Brasil, revoltas que queriam garantir para o brasileiro, para o povo brasileiro, uma independência de Portugal também e melhores condições de vida por aqui, ok? Outra situação também, aquilo que nós temos estudado sobre as revoluções inglesas, os desdobramentos daquela situação da Revolução Inglesa, do liberalismo propriamente dito e da condição burguesa de assumir a própria condição de produção. Nós temos aqui também no Brasil e em várias partes do mundo essa repercussão dessas ideias que fez com que as pessoas quisessem uma nova forma de governo, pois aquela forma de governo absolutista não garantia as condições para o burguês produzir e para fazer com que o capitalismo de fato circulasse, ok? Então, aqui no Brasil nós tivemos várias revoltas, várias situações e nós elencamos para essa aula de hoje duas, que é a Confidência Mineira ou Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. E a gente já começa então a explicar essa situação, porque são revoltas emancipacionistas, porque buscam uma emancipação de Portugal. O objetivo dessas revoltas, então, olha, é separação de Portugal. De fato, que o Brasil tem uma independência de Portugal, ok? Os ideais são ideais nacionalistas, pois buscam, então, criar uma identidade nacional do povo brasileiro para que, de fato, possa, então, seguir nessa independência, produzir as suas próprias riquezas, essas situações nesse sentido, ok? Estava acontecendo aqui nessa época, aqui na América, nos Estados Unidos, a independência, né, das 13 colônias inglesas do governo da Inglaterra, né? E acontecia lá na Europa a Revolução Francesa, que era, então, uma um posicionamento contrário à forma de governo que até então estava existindo e os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que a Revolução Francesa anunciou, que nós estudamos na aula da semana passada, esses ideais, então, eles passam a ser máximas, a ser leis que precisam ser, então, cumpridas para garantir a condição de vida das pessoas, ok? Então, nós vamos fazer uma primeira parte, um vídeo, vamos fechar a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, depois a gente faz outro sobre a Conjuração Baiana. Então, todos para essa aula de hoje. Eu gostaria, então, que vocês, então, prestassem atenção, tomassem nota do que for preciso, daí você pode baixar os slides. Nós, então, como o nosso vídeo é mais curto, você vai ter que ler um pouco mais aquilo que está disposto aí nas páginas do livro, que tem aí no blog, que a gente já disponibilizou para vocês. Eu espero que seja uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. E nós escolhemos principalmente trabalhar esse assunto aqui agora, porque nós estamos comemorando
o feriado que nós tivemos essa semana, na terça-feira, o dia 21 de abril, é justamente o dia no qual, em 1792, o Tiradentes foi enforcado, né? Não só enforcado, mas também ele foi esquartejado e as partes do seu corpo foi exposta, né? Exposta em algumas cidades de Minas Gerais, para ser exemplo para todos aqueles que quisessem e contra o governo eles não fizessem, porque receberiam a represália, que é de fato a punição que o governo dá para todos aqueles que são contra, né? E aí a primeira informação que a gente gostaria de trabalhar é essa situação de que uma inconfidência, né? O que é inconfidência? Confidência significa traição. Qualquer outra pode chamar de revolta, pode chamar de conjuração, que é simplesmente essa situação mesmo de protesto e tudo mais. Mas as pessoas que entraram nessa situação da inconfidência, que o pessoal de Portugal chamou de inconfidência, eram pessoas que eram de alguma forma ligadas ao governo, eram soldados, eram pessoas militares, inclusive o próprio Tiradentes, ele era um militar. E na medida que ele faz um ato desse, então é uma traição de fato, porque é uma pessoa que está ligada ao governo e ela vai contra o governo. Então é traição, não é simplesmente uma revolta. Por isso que ele, assim, talvez você vai ser convidado a fazer uma reflexão como atividade dessa aula também, pensar, né, por que os outros foram presos, né, mas ele foi condenado à morte e foi esquartejado, certo? Mas vamos lá, vamos aos alguns fatos, né? As causas. A situação em Minas Gerais não estava legal, porque basicamente vivia da extração do ouro, né? O ouro de mina, aquele ouro que o pessoal vai criando, vai adentrando, né? No morro ali e vai fazendo a extração daquele ouro. Então já estava no fim, né? No fim da extração desse ouro. Então, com isso, nós temos um esgotamento aí, uma crise econômica. E, claro que o governo não quer deixar de jeito nenhum de receber. Então, aumentou, né, uma exploração abusiva por meio de impostos, por meio da derrama, um imposto específico, né, da extração ali de Portugal, da arrecadação. E uma situação que já perceberam a exemplo lá da Inglaterra, porque quando se tem grande produção de manufaturados, a um passo da revolução industrial. E à medida que os manufaturados eles podem ser fabricados, eles vão sendo consumidos por aqui mesmo. E aí, então, precisava de proibir esses manufaturados serem produzidos por aqui. A matéria-prima poderia ser tirada daqui da colônia, leva lá para a metrópole, para Portugal, lá utiliza essa matéria-prima, transforma em produto para ser consumido e as manufaturas vêm para cá para ser vendidas. Então, aí tem preço de frete, tem preço de uma série de questões de importação, de impostos e tudo mais, que faz com que não seja tão atrativo e seja um problema. As coisas ficam mais caras, num preço mais alto por aqui, e isso faz parte de um alvará, né, da rainha Dona Maria I, certo? E outra causa de ter essa revolução, então, essas aqui são causas de insatisfação, né? Insatisfação do povo ante a crise econômica e social que viviam, e aí contra as imposições do governo. E aí a penetração dessas ideias iluministas, né? As coisas foram chegando por aqui. As pessoas que iam estudar fora, elas chegavam já com essas ideias em mente, ok? O Tiradentes, ele tem esse nome porque ele era um dentista prático, né? Além disso, ele era um militar, entendeu? Ele era garimpeiro, ele era tropeiro, ele tinha uma série de funções, ele acumulava uma série de funções, entendeu? Mas então era um faz tudo porque na verdade não tem sucesso naquilo que fazia de forma bem evidente e eficaz. Isso é o que um ponto da história é dito, né? Depois, no final, como eu disse para vocês, na atividade, vocês vão ser convidados a discutir essa questão
de fato se foi isso mesmo, né? Nós temos esse sujeito, eles faziam parte, esses líderes da Inconfidência Mineira, fazem parte da elite, né, mineira. Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, esse moço era um advogado. O Tomás Antônio Gonzaga, ele era um juiz, ok? O Alvarenga Peixoto, esse moço era um dono de mina, né? Então, era fazendeiro, era comerciante, entendeu? Então, são pessoas que de fato tinham condições. Além disso, tem um sujeito, um fazendeiro, Padre Carlos. Esse padre também trazia essas ideias iluministas para as pessoas, então, se revoltarem contra a situação, e também fazia parte do movimento o traidor, aquele que entregou o Tiradentes, que foi o Joaquim Silvério, entendeu? Esse moço era um contratador, certo? Então, era, vamos assim dizer, era um empresário que fazia com que as obras da colônia, ou as obras eram feitas, né? A pessoa contrata um empreiteiro, assim, vamos assim dizer, certo? Ou que fazia os contratos de negócio de venda de ouro e seja lá o que mais fosse necessário, né? Venda de gado, venda de terra, enfim. Esse atravessador desses processos aí também era um sujeito ligado, né? Um coronel, ok? Então, esse pessoal dessa elite, eles não queriam pagar impostos, né? E por quê? Porque eles tinham que pagar muito imposto, uma vez que eram ricos. Então, eles tinham uma produtividade, eles tinham uma renda, e isso exigia que pagavam impostos. E eles não queriam essa situação, ok? Os objetivos da Inconfidência, então, era que nós tivéssemos uma proclamação da República, né? Essa proclamação da República fazia com que o Brasil se tornasse independente e automaticamente, né, consequentemente, quer dizer, ele teria o fim, acabaria o pacto colonial, né? Nesse pacto colonial, aquela necessidade, aquela obrigatoriedade do Brasil de fazer comércio com Portugal, com quem Portugal determinar que se faça o comércio, ok? Então, esse pacto colonial, ele fazia com que o Brasil ele não se desenvolvesse. E era justamente o outro ponto que os Inconfidentes queriam, que é o estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, ou seja, para a industrialização já acontecer por aqui. Olha, nós estamos falando de 1789, ok? Estava então já acontecendo a industrialização lá na Inglaterra, já estava se difundindo essa industrialização lá, e aqui nós estávamos com uma lei que proibia a industrialização. Então, veja a diferença, e as ideias já chegaram por aqui, e as pessoas estavam, então, sem poder desenvolver aquilo que já se acreditava que era, de fato, o caminho. Também queriam que houvesse a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica. A capital dessa república mineira, né, a república, seria em São João del Rei. Eles defendiam porque era uma região que tinha um grande desenvolvimento agropecuário, comércio até fora da própria província, né? Vila Rica, hoje, é a cidade de Ouro Preto, okay? Que foi também capital de Minas Gerais. Então, Vila Rica hoje é Ouro Preto, a capital de Minas Gerais, né, todo mundo sabe que é Belo Horizonte, mas foi Ouro Preto, né? E antes ela chamou-se uma vez Vila Rica. Então, eles queriam que lá fosse feita uma universidade, e existe a Universidade de Ouro Preto, bem antiga para essa história, e queriam também a criação de uma casa da moeda por lá, né, onde eles pudessem cunhar o ouro e, de fato, fazer com que ele fosse um centro econômico independente, né? E a inscrição da bandeira, né? Libertas quisera tamen. Isso aqui está em latim, entendeu? Então, assim, todo cientista da época, toda pessoa que estudava na universidade, eles aprendiam latim, porque as teses, né, as leis, as regras, elas tinham que aparecer em latim, porque era uma língua interessante, oficial nesse meio. Então, o significado literal dessas palavras, então, liberdade, né, libertas, que sera é tarde, ok, atrasado. Tamen é o advérbio
Todavia, né, mesmo que... E aí a tradução mais adequada fica liberdade, ainda que seja tarde. Então, o que aconteceu, gente? O Joaquim Silvério, que era um dos Inconfidentes, né, fazia parte do grupo, ele traiu, então, o José Joaquim da Silva Xavier, que é o Tiradentes, traiu. Ele fez um acordo com o governador de Minas Gerais, que era da província de Minas Gerais, que era o Visconde Barbacena. Ele fez um acordo porque o Joaquim Silvério dos Reis, ele devia para a coroa portuguesa e falou: não, se eu der uma informação importante, relevante, vocês saldam a minha dívida, né? Perdoa a minha dívida. E o governador fez esse acordo com ele, e então ele entregou as lideranças do movimento e disse que eles queriam, que queria justamente que fosse então diminuídos os impostos. E aí que o governador suspendeu a derrama, suspendeu então essa cobrança de impostos específicos ali para o governo. Já que o povo não estava tendo que pagar mais o imposto, pelo menos por um tempo ali, então fez com que o movimento ele se enfraquecesse. As pessoas, não, o que a gente queria é que o imposto não fosse cobrado. E já que ele não está sendo cobrado, então a gente não tem que fazer nenhum ato violento contra o governo e nada nesse sentido, né? E aí foi então, começou o processo de perseguir os líderes, né? E eles foram presos. Alguns foram exilados na África, né? Mandaram eles embora. O Tiradentes ele ficou preso, então, por um tempo. Essa situação ocorreu em 1789, né? Então ele ainda ficou mais 3 anos, né? Praticamente 3 anos, ele ficou preso, até que a situação, ele ainda era um líder mesmo preso, né? Então se determinou que ele fosse enforcado e ele fosse também esquartejado, né? E para se tornar um exemplo. Existem algumas curiosidades, né? Só para a gente encerrar essa aula aqui, algumas curiosidades que, por exemplo, quando as partes do corpo dele foi então expostas, né, nas cidades, e dizem que quando ele foi exposto pela primeira vez, a cabeça dele em Ouro Preto ela foi roubada, e até hoje ninguém sabe, né, onde ela foi parar. Outra situação é que sempre que acontecia uma execução ou que alguém morria, o sino da igreja tocava. E como o fato ele foi condenado pelo Império, né, então ele não podia tocar, você não podia fazer homenagem nenhuma para o Tiradentes. E se fosse feita homenagem, a pessoa seria punida. Mas dizem que quando ele foi enforcado, os sinos, sem que ninguém tocasse, os sinos tocaram, os sinos soaram, os sinos da igreja, né? Outra situação é que eles foram na casa do Tiradentes, jogaram sal para todo lado para que ali não nascesse nada, ali não tivesse vida nenhuma mais, para que de fato fosse a memória dele de alguma forma apagada. Existe uma figura, né? Não sei se vocês têm conhecimento, ele, inclusive nessa imagem aqui, indica, né, que ele tinha cabelo comprido, que ele tinha barba comprida. Isso aí é uma figura messiânica, entendeu? Nós vamos no nono ano estudar a Guerra de Canudos, tem lá a figura do Antônio Conselheiro, né? A Guerra do Contestado, por exemplo, lá no Sul, isso no movimento mais uns 130 anos depois dessa história, gente. Mas são figuras assim que na Guerra do Contestado tem os monges, né? Tem uns religiosos, a figura dos religiosos lá. São figuras assim que aparenta assim, um líder que se assemelha a Jesus Cristo. E aí cria, né, uma ideia de Jesus Cristo, que também é uma ideia criada, Jesus Cristo cabelo longo, com barba longa, né? E aí colocou esse estereótipo, essa forma também de ser para o Tiradentes de alguma forma. E a curiosidade quer dizer que possivelmente ele não teve essa barba comprida nem cabelo comprido, porque afinal ele era um militar, né? O nome técnico para isso é alferes. Ele era um militar, então a gente sabe, ao longo da história até hoje, os militares não têm permissão para ter barba comprida demais e nem cabelo comprido demais. É questão de regra mesmo. Inclusive no tempo que ele estava preso, porque faz parte do processo ali
da penitenciária o momento de cortar o cabelo dos presos, de fazer a barba dos presos. Então, são algumas curiosidades que a gente precisa ver, pensar. E aí eu queria que vocês pensassem, até pesquisassem, né, por que só ele foi, né, só o Tiradentes que foi, de fato, que foi que foi esquartejado e que foi enforcado. Então vamos pensar sobre isso e vocês realizem as atividades e logo no próximo vídeo a gente então fala sobre a conjuração baiana, ok? Então tudo de bom para todos vocês. Aqui só um adendo aqui, né? Já muito tempo depois foi erguida no centro de Ouro Preto, né, na antiga Vila Rica, essa estátua. Aqui é uma altura muito bem elevada mesmo, aqui é a estátua de Tiradentes, certo? Aqui bem na frente do museu, hoje é o Museu dos Inconfidentes, mas naquele momento, quem já foi em Goiás Velho, foi lá no Museu da Bandeira, viu lá que aqui, antigamente na parte de baixo era a cadeia, né, e aqui na parte de cima era a Câmara, né, dos Deputados. Entendeu? Então, em Goiás a gente tem isso, nessas cidades históricas é a mesma estrutura, né? Então, cadeia e Câmara dos Deputados, que então era um palácio, né, do governo e era um prédio público, hoje é um museu. E aqui na frente dele é a estátua, né? Então, veja que a altura das pessoas aqui e veja a altura da estátua. A gente teve a oportunidade de estar lá, né? Aqui no pé da estátua, olha a estátua lá em cima, né? Então, veja bem. E aqui é um beco, né? Uma mina mesmo, nas Minas Gerais, né? Na cidade de Ouro Preto. Essa aqui chama Mina do Veloso. Então, para a gente perceber, né, que eles faziam. Isso aqui era trabalho escravo mesmo. Então, eles iam entrando, né? Eram engenheiros, propriamente dito, que cavavam túneis. Esses túneis já estão abandonados há 200 anos, né? E aí estão lá ainda firmes e fortes, né? Para ser visitados e, enfim, era daqui que extraía o ouro, né? Eles iam seguindo os veios, né? Os veios do minério ia furando e garantindo uma estrutura, né? Para que não se desmorone sobre eles, e aí foi todo aquele processo de extração que ocorreu aqui no Brasil. Ok? Então encerramos. Tudo de bom para todos vocês.